Olá, meu nome é Érica, sou professora do Instituto Fera, curso preparatório para concurso. Hoje nós trabalharemos uma bibliografia que se chama Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, da professora Maria Carmen Silveira Barbosa e da professora Maria Graça, né? Esse livro vem aí contrapor algumas ideias da educação infantil no sentido de pedagogias que centram, né, o poder, entre aspas, né, o controle da aula na figura do professor. Então, a centralidade ao professor. Esse livro vem na contramão disso. Ele vem propor uma pedagogia de projetos, onde a criança é o centro e a protagonista do processo de ensino-aprendizagem, né? O professor também é autor nesse processo e ela vai defender, então, através dessa metodologia de projetos, né, de pedagogia de projetos que elas chamam, defender tanto o protagonismo e autoria docente quanto dos bebês e das crianças. O livro começa ela tratando como que surgiu essa questão de trabalhar com projetos, né? Então, ela vai trazer duas vertentes para nós. Uma nas diferentes áreas do conhecimento e depois outras com enfoques mais educacionais. Então, o que ela vai falar? Que surgiu, né, essa questão da necessidade de projetar em Florença, no movimento chamado Renascimento, que lá surgiram os primeiros esboços de projetos técnicos, né? O que seria isso? Uma forma de antecipar antecipações metódicas que evitavam a tentativa e erro. Então, para evitar que a pessoa, né, ficasse falhando nas suas tentativas, então ela fazia um projeto, né, um esboço daquilo que ela gostaria de realizar para facilitar a execução das tarefas, tá bom? Depois ela fala que Leonardo da Vinci era um exímio projetista, né? Ele desenhava esboços do que resultaria em grandes obras. Outro que ela traz também é lá no Iluminismo, que é outro movimento, a questão dos projetos sociais. Então, principalmente ela fala de Rousseau na sua obra Emílio, né? Que ela começa lá a falar de projetos educacionais inovador, entre outras questões, né? Então, ela fala que o iluminismo parte da necessidade de se organizar a sociedade e, para isso, eu precisava saber qual tipo de pessoa, né? Qual tipo de indivíduo, de sujeito eu queria formar. E aí, então, eu utilizava da escola como forma, né, como uma das ferramentas para alcançar esse indivíduo social, tá bom? E depois ela vai falar dos enfoques educacionais. Então, quais são esses enfoques educacionais? Principalmente, ela foca suas explicitações na escola nova, ou a chamada escola novista, né? Movimento escola novista. E aí ela fala que lá, de Crowley traz os centros de interesses, né? Dewey, a questão da necessidade da ação da experiência, então não do indivíduo passivo em relação ao meio, mas essa ação do indivíduo no meio também, então um indivíduo ativo, participativo, né? Essas ideias já começam nesse período, segundo a autora, e na Universidade de Chicago, né, onde o foco era a vida em comunidade e a resolução de problemas, e através da pesquisa. Então, todos essas questões foram trazendo aí a necessidade de um projeto, né? Então, de organizar metodologicamente as etapas de ensino, de aprendizagem para um fim. Embora, gente, a autora vá dizer, né, as autoras vão dizer que não é a mesma perspectiva de projeto que existia na escola nova, o qual elas defendem, mas elas vão explanar bastante para a gente o que era esse projeto dentro desse modelo de escola, né? Nesse movimento da escola nova,
como que esse projeto se estruturava, tá? E aí a gente vai ver, embora não seja a mesma coisa o que ela defenda, bastante similaridades, tá? Então ela vai dizer assim, que lá na escola nova, para planificar um projeto, né? Então, para eu planejar um projeto, eu contava com 4 passos pelo menos, tá? Que era, né? São 4 passos que, para quem já tem uma familiarização com o projeto, vai achar uma obviedade nesses 4 passos, mas ela estrutura no texto, tá? Então, ela vai falar que é necessário decidir o propósito do projeto. Então, para que e para quem eu estou planejando desenvolver o projeto. Depois, ela vai falar sobre realizar um plano de projeto para sua resolução. Então, a partir desse propósito, eu traço um plano, ok? Depois, eu executo o plano e, ao final, julgo o trabalho realizado, né? Então, são 4 passos bem básicos mesmo da planificação de um projeto. E ela vai falar que esses 4 passos precisam e estavam, né, lá na escola nova, pautados em alguns princípios. E aqui também nós vemos bastante similaridade com o que as autoras defendem, que é a intenção, né? Qual a minha intenção quanto educador quando eu desenvolvo um projeto? Eu tenho que criar situações, problemas para o aluno, né? Para que ele acione pensamentos complexos nessa execução, nessa resolução de problema. Tem que ter ação, né, do sujeito implicado no desenvolvimento do projeto, então não é uma transmissão de conhecimento. Então aqui vocês veem o que Dewey defende, né, e pautar na real experiência anterior. Então, partir daquilo que os alunos já conhecem, já sabem, já vivenciaram, já experienciaram. A investigação científica tem que estar presente através da pesquisa. A integração das áreas, né, do conhecimento. Então, eu não posso pensar um projeto numa forma muito linear, mas eu tenho que pensar um projeto que integre as áreas do conhecimento. Eu tenho que ter uma prova final, né? Então, eu tenho que verificar se houve aprendizagem e a eficácia social do projeto, né? Então, de alguma forma, esse projeto que eu pretendo desenvolver ou desenvolvi fortaleceu as relações? O comportamento solidário, entre outras questões? E aí, lembrem-se que ela está falando desse movimento de projetos na escola nova, tá? Lá no século XX. Então, o que ela vai falar? Que nessa tentativa da escola nova, né, trabalhar com projetos, houveram alguns entraves. E ela destaca entre esses entraves 2 questões que na pesquisa delas aparece, tá? Primeiro, por conta de uma concepção tradicional de conteúdos, de uma lista de conteúdos obrigatórios e intermináveis, que eram muitas vezes fragmentados, previamente definidos, uniformes e autoritariamente cobradas. Então, a questão da obrigatoriedade de se ensinar algumas coisas de uma determinada forma impedia que aqueles educadores, e principalmente, né, aqueles que estavam entendendo essa pedagogia desenvolvida por esses pioneiros, conseguisse de fato implementar nas suas unidades uma pedagogia de projetos. Depois ela fala que outro entrave era a questão dos tempos escolares. Então, por ter uma duração fixa dos tempos escolares, né? Então, da aula, do bimestre, aqui falas minhas, tá? Exemplificações minhas para vocês entenderem. Então, esse controle do tempo era um entrave para que... E aí vocês verão que naquilo que a autora defende, como
a não rigidez do tempo é muito importante para se garantir uma pedagogia de projetos. E depois ela fala que na tentativa, né? Então, vamos pensar aqui, que houve uma tentativa de se implementar o ensino pelo método da pedagogia de projetos. E que então, esses dois entraves dificultaram isso, ok? Por dificultar, houveram aí então reducionismo dessa pedagogia de projeto, que é o que a gente vê até hoje nas unidades escolares, que não necessariamente aí contempla aqueles princípios que nós falamos, né? Então, Lourenço Filho, que é um dos pioneiros aí da Escola Nova, ele chegou à conclusão que essa tentativa, né, de superação dessas dificuldades, como por exemplo esses dois entraves que nós citamos, acabou gerando um modo de organizar o ensino por unidades de ensino. Então, mesmo na tentativa de se avançar, voltamos atrás. Então, acabamos dividindo o ensino por disciplinas, fragmentando de novo e fazendo uma outra pedagogia que alguns acham que é uma pedagogia de projeto, mas não é, porque não tem aqueles princípios que nós tratamos. Outro movimento que também acabou surgindo dentro dessa necessidade de romper com o ensino tradicional foi o nosso querido Paulo Freire com os temas geradores, né? Então, também a questão de se trabalhar com temas geradores veio para romper com o ensino tradicional disciplinar. E em relação a isso, as autoras vão dizendo que os projetos foram então construídos com o intuito de inovar e quebrar o marasmo da escola. Porém, né, mesmo com essas tentativas, não se observa na educação trabalhos pautados verdadeiramente numa pedagogia de projetos com seus princípios, com as suas estruturas, enfim. Tá? Hoje ainda nós estamos no ensino pautados por unidades de ensino e todos esses entraves permanecem dificultando o nosso trabalho com projetos. E aí então, né, com toda essa explanação histórica, a autora passa a dizer assim: por que voltar então a falar sobre projetos, né? Por que ela está trazendo essa temática de novo? Exatamente porque não houve de fato uma implementação dessa pedagogia de projetos na escola e na educação. Então ela fala basicamente de 3 motivos do porquê voltar a falar de projetos. E um dos motivos, né, depois eu indiquei para vocês um filme chamado Vocacional, para vocês entenderem do que a autora está falando, o silenciamento dessa pedagogia por motivos de outros, né, outro sujeito social que queria que se formasse na nossa sociedade. E aqui ela não cita e não explica, mas a gente entende pelos relatos históricos que ela está dizendo aqui da ditadura, né? Como a ditadura queria um sujeito disciplinado e obediente, não combinava com uma pedagogia de projetos na escola. Então, aí houve a predominância do ensino militar, né? Tendência agora novamente, né? Por toda a questão que o Brasil está vivendo, enfim, e que então foi abolido a educação, a pedagogia de projetos nas unidades de ensino. E aí esse filme, gente, Vocacional, ele trata muito dessa questão e é bem legal, né, para complementar os estudos, se vocês puderem assistir, tá bom? E aí o motivo 2 é a crise da escola, né, que os pioneiros da Escola Nova tratam bastante desse assunto, né? A Anísio Teixeira vai falar bastante sobre a democratização do ensino. Então, sobre a questão, todos estão na escola, e agora? Né? Como garantir a qualidade desse ensino para todas as pessoas e principalmente para os filhos dos trabalhadores, tá? Então, esse é outro motivo, né, que é necessário voltar a falar de projetos, né? Todos estão na escola, houve uma democratização, estamos em outra
outra fase histórica, né? Precisamos e ainda precisamos qualificar o ensino. E o terceiro motivo é a dinâmica da vida da sociedade contemporânea. Então, hoje, né, não dá mais para manter esse modelo escolar que nós temos. 45 minutos, um ensino fragmentado por áreas do conhecimento, na era da globalização e da informática e das novas tecnologias. Então, é necessário pensar outras formas de ensinar, tá bom? E aí ela fala que é urgente a necessidade de modificação da estrutura e organização da vida escolar, né? É urgente, eu já diria urgentíssimo, porque faz 20 anos que a gente está falando dessa urgência de mudança e ainda estamos aqui falando sobre essa urgência de mudança. Então a autora continua dizendo que algumas ideias, né, vão revigorar essa discussão de uma pedagogia de projetos. Lembrem-se que ela está falando do porquê voltar a falar de projetos, tá? E aí ela vai dizer que, então, as tendências, né, e os estudos sobre a aprendizagem humana evoluíram, cresceram e nos trouxeram novos elementos para a construção, então, de um método de trabalho. E que esses novos paradigmas da ciência, né, questionam essa fragmentação, compartimentação dos saberes, né? E quando a gente fala de escola, dessa divisão de áreas do conhecimento, né? Como se elas não se integrassem, como elas não tivessem aí problemas e questões em comum, tá? Então, ela vai falar que esse novo paradigma disciplinar, ele tem que passar, esse paradigma disciplinar que não é novo, tem que passar para um trabalho, né, fazer essa transposição de um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Então, tanto de integração entre as disciplinas, né, que a questão da interdisciplinariedade aí, sucintamente, seria o arranjo de 2 ou mais disciplinas, ou, né, para uma concepção até que vai além do interdisciplinar, que é transdisciplinar. Então, eu resolver uma temática fazendo uso, né, das diferentes áreas do conhecimento. Então, eu não preciso fazer um projeto onde eu tenho uma problemática, onde só a matemática vai me ajudar a resolver aquela questão, né? Eu posso usar os conhecimentos da matemática, da geografia, das ciências, da área de ciências, para resolver questões, né? Um exemplo aí. E ela fala que como que essa aprendizagem humana evoluiu, né? Então, ela veio de uma ideia do né? Que é entender que as pessoas, o indivíduo, ela é determinada por sua biologia, por sua genética. Passou depois para uma ideia do empirismo, né, que é aquela ideia de que o sujeito, o indivíduo, no caso aqui, é controlado pelo meio. Então, conforme eu estruturo o meio, controlo esse meio, eu vou, então, desenvolver o indivíduo que eu quero, né? Eu vou, na verdade, condicionar e disciplinar esse indivíduo socialmente. Para uma finalidade, para um conceito, né, interacionista. Que então o conceito interacionista, grosso modo, ele não vai entender, né? Ele rompe com essa dualidade de biologia e meio, né? Ele vai dizer o seguinte, que a interação, né, do indivíduo biológico com o meio que ele está inserido, né? E essa interação de forma ativa, né? Por isso que ele fala da ação do sujeito em relação ao meio, é que constrói as pessoas, é o que desenvolve, então, as pessoas, é o que vai ajudar as pessoas a aprenderem, né? Bom, dentro dessas tendências interacionistas da aprendizagem humana, que é exatamente, né, pautadas na ciência e na psicologia,
que depois influenciam a educação e as pessoas aprendem, tá? E aí ela vai falar que nessa sociedade contemporânea, a gente passa a não mais entender a aprendizagem como individual e racional, mas sim multidimensional. Então, ela tem vários fatores que influenciam a aprendizagem humana e ela não necessariamente é construída individualmente, tá? Aí ela vai falar da infância na sociedade contemporânea. Ela vai dizer que primeiro a gente entendia que a criança era um ser em falta, incompleto, um vir a ser, né? Apenas a serem protegidos. Então, a criança como incapaz, como uma fase de total dependência do adulto. E hoje a gente já entende que a infância, a criança, ela é protagonista e coprotagonista do seu desenvolvimento. Então, ela participa ativamente do seu desenvolvimento. Então, essas mudanças de paradigmas que aconteceram na ciência e na sociedade nos traz a necessidade, impulsiona, né, as discussões, revigoram as discussões sobre uma pedagogia de projetos. No capítulo 3, as autoras vão dar uma pausa nessa discussão de questões históricas, de tendências de pesquisa, da ciência, da sociedade, e ela vai trazer a questão assim, mais da etimologia da palavra projetar, tá? Então ela vai trazer assim, mas o que é projetar? E aí também, né, ela retoma o conceito trazido pelo dicionário, pelo Aurélio, que fala que significa atirar longe, arremessar, planejar, né? Essa é a etimologia da palavra projetar, desculpa. E aí tem essa palavra diferentes representações. Então eu posso projetar através do texto escrito, eu posso projetar através de desenhos, eu posso projetar através de gráficos, dentre outros instrumentos que eu posso utilizar para projetar. E ela fala também que projetar tem diferentes dimensões, né? Então, aqui já no âmbito pedagógico da escola, ela vai falar que os projetos podem ser organizados pela escola, né? Realizado com as famílias, as crianças e os professores, ou ele pode ser expressado através do projeto político-pedagógico da escola, que também é uma construção coletiva, e ele pode ser um projeto organizado pelos professores. Então, ela está falando aqui que essas diferentes dimensões são dimensões da iniciativa e da organização dos projetos. E também podemos, sim, trabalhar com projetos propostos pelas crianças, né? Então, aqui ela já começa a traçar o que para elas e o que elas defendem como pedagogia de projetos hoje, né? Pautados nas ideias que a Escola Nova trazia, mas não reproduzindo as ideias da Escola Nova, né? Fazendo uma construção, porque nós estamos numa sociedade que se modificou, né? Então, eu não posso pegar um modelo que me servia àquela época e trazer para hoje. Não, eu preciso modificar, refletir e reconstruir para atender as necessidades da sociedade atual. E ela usa a expressão e faz essa analogia de projetos como o puzzle, né? Quebra-cabeça, que são peças soltas, que então o que o projeto faz? Integra, né, dá sentido, tá bom? E aí, gente, aqui ela vai começar a falar um pouquinho sobre currículo e que currículo que eu tenho que ter para viabilizar uma pedagogia de projetos. Vocês lembram que um dos entraves lá era a fragmentação, o controle do tempo? Então, é isso que ela vai discutir, né? Então, como que eu tenho que estruturar o meu currículo para que seja possível eu trabalhar com a pedagogia de projetos na sala,
de aula e na escola, tá? Então, ela fala que esse currículo não pode ser a repetição contínua de conteúdos, né? Nós avançamos bastante já nessas questões na Prefeitura de São Paulo e então a gente já não trabalha nessa questão de currículo, né? A gente trabalha mais no formato aspiral, como processo, então nós já estamos avançados aí. Também ela fala que o currículo tem que partir de pistas do cotidiano e ter uma visão articulada de conhecimento e sociedade é fundamental. Então ela está falando aqui que o currículo tem que ser pautado na visão de mundo, né? E não só numa visão escolar institucionalizada. Esse currículo também precisa ser flexível, não linear. Ele precisa definir os objetivos e os conhecimentos que consideramos essenciais para a inserção das nossas crianças e bebês no mundo. Então, ela sempre vai fazer essa relação, tá? Do contexto, de levar em conta o contexto, né? Aquilo que acontece para além dos muros da escola. Então, conhecer as famílias a qual eu trabalho, para aí sim pensar num currículo que as atenda, né? E que contemple a sua diversidade e esteja pautado aí no que também as crianças, no cotidiano das crianças. Ela fala que os projetos, né, quando eu vou falar de projeto, então ela parte do currículo e ela volta a falar de projeto, né? Para eu desenvolver um projeto, ela se repete. A mesma característica que ela fala do currículo, ela fala do projeto. Ele tem que ser relacional. Então, ele tem que ser fruto dessa troca entre o docente, entre a escola e as crianças e os bebês e as suas famílias. Tá? E ele precisa propiciar, por conta dessa relação, né, propiciar aprender através das diferentes linguagens. Então, quando eu penso também num projeto, as diferentes linguagens precisam atravessar, né, essa minha metodologia. Então, por exemplo, através da música, através do desenho, eu vou trabalhar alguns conteúdos, né, alguns objetivos de aprendizagem, enfim. Aí precisa partir de uma situação e de um problema real. Então, é aquela questão, novamente, partir do contexto das crianças, né? Contexto daquela comunidade onde eu estou inserida. Precisa partir de um problema que eu observo e que vejo que as crianças têm necessidade ou curiosidade sobre aquele tema. Então, eu passo de uma perspectiva de programa escolar, né, que é aquela perspectiva tradicional, para um percurso educativo orientado. Tá? O que seria esse percurso educativo orientado? Então, esse percurso educativo orientado, né, pauta-se naquilo que nós já falamos. Então, é da participação do aluno e da professora, a partir dos conhecimentos que ela tem específico de área, não transmitir isso para o aluno, né, mas fazer, construir esse projeto junto com o aluno, tá? Esse seria um percurso educativo orientado, onde o professor ele orienta, mas ele não é o detentor do conhecimento, né? Ele que define, né, como esse percurso vai decorrer. O que vai definir esse aspecto relacional, então, da troca do professor com sua turma, né? E ela fala também que tem dois problemas aí que aparecem muito quando a gente fala de pedagogia de projetos na infância, né? Primeiro é o entendimento equivocado sobre alguns termos, como denominado interesse das crianças de 0 a 6 anos. Por quê? Porque muitas vezes a gente entende que pautar-se, construir um projeto, né, a partir do interesse das crianças, seria algo muito superficial, né? Então, esse interesse da criança, na verdade, significa necessidade das crianças.
né? Então, qual a necessidade que as crianças têm de aprender e desenvolver algumas problemáticas do seu contexto? Porque se a gente ficar só na questão do interesse, o mundo das crianças, né, a gente precisa ampliar esse conhecimento de mundo das crianças. Se a gente ficar entendendo que esse interesse das crianças é só aquilo que as crianças apresentam, a gente incorre o erro do reducionismo dessa ideia, né? Então, sim, a partir daquilo que as crianças têm interesse, lembrando que as crianças têm necessidades, eu tenho ali objetivos de aprendizagem, eu tenho uma seleção de conteúdos e conhecimentos que as crianças necessitam saber na primeira infância. E outro problema, ela fala que o planejamento do professor pautado no calendário de festividades, né? Ou seja, nas datas comemorativas. Então, esse também é um erro, né? Eu desenvolver projetos pautados nessas temáticas de festividades. Tá bom? E aí ela fala assim, que né, o professor ele precisa ter 2 conhecimentos aí permeando e presentes quando ele vai desenvolver uma metodologia de projeto. Primeiro, compreender as crianças e os bebês do qual ele trabalha. Então, isso é fundamental, né? Eu entender quem são aquelas crianças. E depois, o conteúdo específico das disciplinas. Eu também, enquanto professor, preciso ser pesquisador, né? Eu preciso ter conhecimento teórico sobre aquilo que eu estou desenvolvendo com as crianças, tá? E aí, o que nós já conversamos é essa relação, né, do interesse das crianças com as suas necessidades, tá bom? Então, quando eu faço essa relação junto, né, o interesse das crianças com as necessidades que elas apresentam naquela faixa etária que elas estão ali de 0 a 6 anos, aí sim, né, eu posso dizer que o meu modo de pensar lá e as minhas intencionalidades vão ser concretizadas, serão desenvolvidos com as crianças, né? E aí ela vem para o âmbito do projeto, né, da projetualidade na escola, e ela fala que normalmente as propostas pedagógicas não são discutidas no coletivo, né? E por isso elas não expressam objetivos comuns. Então, se eu tenho um PPP, né, que foi construído coletivamente, de forma democrática, é dali que eu parto, né, para desenvolver o meu projeto. Então, essas propostas pedagógicas contidas no PPP precisam, primeiro, estimular a inovação educacional e ser discutido coletivamente, tá? Ela fala que não existe um modelo a ser seguido, né, porque cada percurso de projeto, dependendo da temática, da problemática que se apresenta, vai ter um percurso diferenciado, mas que é necessário que seja democrático, né? Então, decidido mesmo junto com as crianças, com a escuta das crianças, né? Dos seus interesses relacionado com as suas necessidades. E a função do professor, então, na escola, né? Quando a gente fala de uma pedagogia de projeto, é organizar estratégias e materiais, colocando seus alunos em contato com diferentes objetos da cultura, né? Então, esse é o ponto focal da função do professor, segundo as autoras. Na sala de aula, é bem bacana e ela traz coisas assim interessantes para a gente pensar sobre como que isso pode, né, acontecer no ambiente da sala de atividades e tal, ou com a turma, né, porque aqui ela fala na sala, mas na verdade ela está falando do agrupamento e não do espaço físico, tá bom? Então, o que ela fala? Primeiro ela fala o que não pode ser. Um projeto, se tiver essas características, segundo a autora, não é projeto. Então, se ele for fragmentado, ele não é projeto. Com tempos pré-determinados, não é projeto. Porque se eu vou construir isso com as crianças, quem vai me dizer o tempo, né, são as crianças. Então, não dá para eu... vamos pensar numa sequência didática, onde eu coloco lá tantas aulas de tantos tempo para desenvolver aquele
conteúdo ou aquele objetivo de aprendizagem. Numa metodologia de projeto, não cabe, tá? Com atividades planejadas com antecedência, aqui também existe um equívoco nessa compreensão de atividades planejadas com antecedência, porque aqui ela está falando de projetualidade, né? Na educação italiana, os professores têm um tempo chamado um tempo específico para esse projetar o dia seguinte, né? Então, a partir dos blocos de anotações, dos cadernos individuais dos alunos, eles estudam e refletem sobre esses registros e projetam seu próximo passo. Então, projetam o dia seguinte. Então, quando ela fala aqui com atividades planejadas com antecedência, não quer dizer que o professor vai entrar no agrupamento dele sem saber qual a intencionalidade do trabalho dele, sem ter estruturado esse trabalho. O que ela está querendo dizer é que não dá para, em janeiro, eu determinar o que as crianças vão aprender até dezembro, né? Mas que, a partir da escuta, desse registro da escuta, eu vou planejando o próximo passo, né? Então, conforme as experiências e vivências vão acontecendo, é que eu vou planejando o próximo passo, tá? E aí ela fala de alguns elementos estruturantes, que são as relações de tempo, de espaço, de interações entre crianças e professores e crianças e comunidade. Esses elementos estruturantes, né, devem ser pensados pelo professor. Então, há relações de tempo, né? Então, a gente já sabe, já viu lá no currículo da cidade de São Paulo, por exemplo, e a autora vem nessa linha também, que brincar exige tempo, né? Então, eu não posso determinar tempos ínfimes para a aprendizagem das crianças. Também, o espaço expressa a intencionalidade do professor. Então, eu tenho que pensar na organização do meu espaço para propiciar que as crianças potencializem ali as suas vivências, experiências e as suas aprendizagens, tá? E também, né, a interação é um eixo, né, norteador aí do trabalho do professor, que ela também precisa ser planejada, né? Então, tem que haver interação nas práticas pedagógicas, né? E aqui ela vai falar dos eixos estruturantes, né? Ela falou do tempo, por exemplo, e ela vai falar que o tempo tem que ser longo, podendo ser contínuo, descontínuo, com pausas ou suspensões, e ele tem que ser definido na ação. Esse é um princípio do tempo, tá? Que é um repeteco do que nós já dissemos com outras palavras. O espaço, ela diferencia o que é espaço de ambiente. Então, espaço é o lugar físico, né? Então, são os materiais, os objetos que eu vou usar, os móveis, os materiais didáticos, e tem a questão da intencionalidade, do objetivo de eu organizar o meu espaço daquele jeito. Quando eu falo de ambiente, eu já estou falando de uma vivência dentro desse espaço. Então, quando tem interação presente nesse espaço, eu falo de ambiente, que é para além, né, do espaço físico, tá? Então, ele tem lá os seus aspectos subjetivos. Por quê? Porque é só quando a ação acontece que eu consigo ali fazer as intervenções, né, e até refletir se devo fazer as intervenções ou não nesse ambiente. Embora a autora diga, né, que não tem uma estrutura fixa de projeto, porque isso vai depender dos caminhos que a gente escolher traçar com as crianças, ela tem lá uma estrutura básica, né? E aqui, o currículo da cidade de São Paulo vem no mesmo caminho, inclusive copia e cola mesmo das ideias dessas autoras, tá bom?
Aí ele vai falar assim, quais então são, qual que é essa estrutura básica aí de projeto? Mesmo ela sendo mutante inovadora, ela pode ter alguns aspectos aí em comum, né? Porque também é difícil a gente partir do nada. Então, eu posso pensar nesses aspectos aí para estruturar minimamente um projeto, sempre aberto à participação e à inferência das crianças, né? As ideias que as crianças trazem, tá? Então, basicamente, eu preciso definir o problema, certo? Quando eu penso nesse problema, o que tem que me vir à mente? Aquela questão do interesse e da necessidade das crianças e temas que intranquilizam as mentes, a autora diz, né? Que instigam as crianças, que trazem curiosidade, interesse, que elas sejam envolvidas nessa temática, né? Outra coisa é o mapeamento. Então, a partir desta temática, dessa definição do problema, eu preciso mapear, então, porque não dá, né, para eu abordar todas as questões envolvidas no matemática. Então, eu tenho que fazer um mapeamento, né, levantando propostas, listas. Ela fala de quadros e rede com múltiplas ligações, delineando um mapa conceitual. Então, quais caminhos nós vamos percorrer dentro dessa temática, né? E aí também eu vou construindo esse mapa conceitual no processo. Não dá para eu, a partir da temática, já traçar todas as vertentes que eu vou aí percorrer. Eu preciso fazer isso ao longo e isso pode ir mudando também, né? Então, eu preciso coletar também, o terceiro item que ela coloca, informações. Eu preciso trazer lá subsídios teóricos, bibliografias, textos, materiais, para poder pautar ali o conhecimento científico daquilo que a gente está trabalhando. Aí o quarto passo, sistematizando e refletindo sobre as informações. Então, a partir dessa coleta de informações, eu formulo hipóteses, né, sobre aquilo. E seleciono os materiais que vão me ajudar a responder essas hipóteses, tá bom? O quinto passo é documentando e comunicando. Então, vocês percebem que isso não é uma estrutura que primeiro eu faço um, depois o dois, exceto definir o problema que é inicial, o mapeamento, a coleta de informações e a sistematização e a documentação, ela vai acontecendo de forma contínua no desenvolvimento do projeto, tá? E aí, então, eu documento, então, né, todas as vivências, as experiências, eu faço esse registro e comunico. Comunico através de murais, comunico através de cartazes, através de vídeos, através de registros gráficos, né? Eu utilizo de desenhos, pinturas. A partir das linguagens, eu comunico todo o processo que foi acontecendo com as crianças, né? E nessa documentação, eu também vou refletindo sobre o desenvolvimento do projeto e fazendo aí ajustes se necessário, tá? Eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho no que o currículo da cidade traz e o que a autora fala, tá? E aí eu fiz a correlação de um com o outro para vocês verem que é exatamente a mesma coisa, tá bom? Como a gente está falando de educação infantil, a autora as autoras veem a necessidade de diferenciar um pouco os projetos que acontecem na creche com crianças de 0 a 3 anos e os projetos que acontecem na pré-escola. De modo geral, o que ela fala? Na creche, a maioria das crianças, né, e principalmente os bebês, não tem a oralidade desenvolvida. Ela coloca aqui de 0 a 3 anos, tá? Por isso, para eu definir um problema, para eu definir as estratégias, coletar as informações, eu tenho que basicamente me pautar nas minhas observações, tá? Então, na observação da interação dos alunos
com outros alunos, né? Alunos não, com bebês e crianças. Então, na interação dos bebês e das crianças com outros bebês e crianças, da interação dos bebês e crianças com os objetos, com as materialidades, melhor dizendo, né? E com o adulto, eu vou então tendo subsídios para alimentar e para propor projetos, tá? Já na pré-escola, como a oralidade está muito desenvolvida já, então eu posso, através das falas das crianças, né, e daquilo que elas relatam, através, por exemplo, da roda de conversa e das indagações que eu faço enquanto professora às crianças, trazer elementos para o desenvolvimento de projetos, né? E aí ela fala que na pré-escola a participação das crianças é mais ativa, no sentido de estarem depois que ela faz essa diferenciação, né, de projetos com creche e pré-escola, ela vai falar sobre essa comunidade de aprendizagem. Ela vai dizer que precisamos dessa comunidade de aprendizagem envolvida, né, na pedagogia de projetos. Então, os projetos que acontecem na escola não podem ficar na escola. Eles têm que invadir os espaços dos lares, das famílias e da comunidade no geral, tá? E aí ela vai falar que existem dois grupos aí quando a gente fala de comunidade de aprendizagem. Um nuclear, que é aquele que envolve, né, as pessoas internas ali da escola, os atores internos da escola, professores, funcionários, alunos e famílias, e uma ideia mais ampla dessa comunidade educativa que já inseriria a comunidade nesse contexto, né, as associações que fazem parte do entorno da escola, tá? E ela faz essa diferenciação e traz essas coisas só para a gente pensar que a nossa proposta dentro da unidade tem que envolver, tá, toda a comunidade de aprendizagem. E aí o professor na pedagogia de projeto, qual que é o papel do professor no desenvolvimento dessa pedagogia de projeto? Ele tem que reinventar o seu profissionalismo, né? Porque nós fomos formados numa pedagogia transmissiva, ainda, né? Em pleno ano 2019, século 21. Então, nós precisamos, quando nós formos aí planejar o nosso trabalho com projetos, reinventar, né? Porque é um trabalho cooperativo, criativo e participativo. Então, elas falam que não dá para o professor trabalhar na sua individualidade, ele tem que fazer as reflexões coletivas, ele tem que aprender com a prática do outro, né? Precisa repensar sua prática, ação, reflexão, ação, né? Então, o tempo inteiro fazer essa reflexão da prática, articular os temas com os objetivos gerais lá, né, propostos no projeto político-pedagógico da escola, registrar as narrativas das crianças e historicizar esse processo contado, né, pelo desenvolvimento dos projetos, e entender a realidade das crianças através do conhecimento científico, né? Então, não é um conhecer a realidade das crianças por um olhar viciado, né? Cheio de estereótipos, questões que a gente carrega, né? Mas através dessa sociologia, né, da infância e desses saberes científicos aí que nos foram tão caros, né? Que ela já falou que ocorreu ali naquele período, por exemplo, da escola nova e das ideias interacionistas, tá? E aí as crianças, né? Quem são as nossas crianças? Então, e bebês, se nós passamos de uma ideia de uma criança passiva, né, incapaz, para uma criança protagonista e coprotagonista, então essa criança e esse bebê tem um outro papel, né, dentro do processo educativo. Então, elas são protagonistas e precisam aprender a trabalhar em grupo,
passar do concreto ao simbólico, né, através das linguagens. As crianças vão construindo formas pessoais de registro e documentação, porque embora as crianças não sejam alfabetizadas, elas têm várias formas, através das diferentes linguagens, de registrar o que elas estão observando, o que elas estão aprendendo, quais as indagações, as curiosidades, né? E as famílias e a comunidade? Só vão lá na mostra cultural ver o que a gente fez e aplaudir o nosso trabalho? Não! A unidade escolar e os professores precisam estabelecer parcerias com as famílias, né? Isso é um foco, gente, isso aparece em todos os documentos. Tudo que eu falo de educação infantil, eu vou falar sobre a presença das famílias, tá? Então, elas podem trazer tanto materiais, né, naquela coleta de informações, elas podem trazer materiais para ajudar na pesquisa, elas podem confeccionar materiais, mas elas podem participar tanto, né, do planejamento, quanto na execução, quanto no produto final lá do meu projeto, tá bom? E aí ela fala que o trabalho com projetos, né, pautado na pedagogia de projetos, vai deixando marcas no caminho, né? Então, como que eu deixo essas marcas no caminho? Através do registro, né? E através dessa construção, a partir de diferentes registros, né? Construção da documentação pedagógica, que não é sistemática apenas, né? Mas ela é reflexiva, tá? Então, é importante que todos participem dos projetos, elaborando o registro, acompanhando a construção, deixando marcas ao longo do percurso, né? Os registros dos fazeres das escolas, dos professores das crianças de educação infantil, são muito importantes como documentação pedagógica. Então, são esses registros que me dão elementos para a construção de uma documentação pedagógica que realmente me conte esse percurso, né? E depois os relatórios descritivos das crianças, né? Que é tão importante, nós já falamos bastante sobre isso, eu não vou falar novamente, mas eu preciso ver a presença dos projetos e das aprendizagens das crianças nos relatórios descritivos. E as autoras vão dizer que, né, nesse processo de registrar, né, que também culmina no acompanhamento e na avaliação do processo de aprendizagem das crianças e desenvolvimento, o professor precisa conhecer sua cultura, como vivem, como é seu cotidiano, né? Então, ela precisa conhecer o contexto das crianças. O professor deve entender o que está acontecendo no trabalho pedagógico, o que a criança é capaz de dizer, né? Então, como que a criança entende o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento? Sem classificá-la, né? Sem fazer juízo de valor. Também nós já trabalhamos esses conceitos no currículo da cidade de São Paulo. E aí, ela traz alguns instrumentos que nós veremos com profundidade, porque também a autora não se aprofunda, lá na normativa de registro, mas ela traz algumas ideias. Então, como, por exemplo, o diário de bordo, que aqui ela fala diário de campo, os anedotários, que são as fichas, né, ou os cadernos individuais, onde eu faço anotação das crianças, posso usar como bloco de nota. Eu uso, na verdade, esse anedotários que ela fala, para falar se a criança apresentou algo relacionado à saúde, algum cuidado específico foi necessário com ela naquele dia, como que ela se manifestou nas brincadeiras. Então, é um registro amplo, né? Embora sejam pequenas notas, né, sobre esse registro. E a autora traz, então, a experiência de trabalho com projetos de Reggio Emília para nos dizer, basicamente, que é possível trabalhar com uma pedagogia de trabalho e traz lá como que isso é desenvolvido em Reggio Emília, mas, na verdade, ela só repete tudo aquilo que ela fala é necessário, aqui se concretizou, tá? Então, o que a autora, que as autoras, né, trazem pra gente é que é possível trabalhar com uma pedagogia de projetos. Tá bom, gente? E aí eu trouxe aqui
um quadro que eu não vou tratar aqui no... E a autora traz no... Até aumentar que tá meio ruinzinho aqui. Que a autora traz quando ela diferencia, né, temas geradores de unidade didática, de centro de interesses e de projetos, né? Então, ela traz como que o tema gerador se organiza, como que a unidade didática se organiza, como o centro de interesses defendido por De Crowley funcionava, mas o que ela está defendendo aqui é uma pedagogia de projeto, tá? E aí dentro disso ela vai falando de como é vista a aprendizagem, como que é o visto o tema, a descrição sobre o tema, a função do professor, o papel do aluno, a estrutura didática e a avaliação, tá? Depois é só ler mesmo que dá para compreender perfeitamente. E trago também um material de apoio, que foi o que eu falei, que é o documentário vocacional, e falando um pouquinho lá do pragmatismo de Dewey, né? Então, o que é esse pragmatismo de Dewey? Tá bom? Essa ideia de pragmatismo de Dewey, não se preocupem, tá? É mais para uma ampliação de estudos. E o vocacional é importante ver, eu priorizaria, para entender esse movimento da escola nova, principalmente no Brasil. Tá bom? Espero ter colaborado mais uma vez com vocês. Tamo junto e bons estudos. Qualquer dúvida, WhatsApp. Beijo!